Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar a parte de equações, porém, do primeiro grau. Então é bem tranquilo o estudo dessas equações de primeiro grau, exceto pelo fato quando a questão para vocês pedirem problemas. Por quê? Porque aí você precisa daquela parte de interpretação de texto para depois aplicar a resolução de equação do primeiro grau. Eu vou mostrar aqui para você como se resolve uma equação do primeiro grau e depois nós vamos fazer questões com problemas de equação do primeiro grau. Por quê? Porque você vai interpretar o problema primeiro para saber o que você precisa, o que falta, né? E aí sim o que você vai chegar de solução. Então é muito importante que vocês saibam, obviamente, resolver uma equação do primeiro grau e interpretar um problema onde envolva a equação do primeiro grau. Tá certo? Vamos ver então a definiçãozinha básica de equação de primeiro grau? Olha só. São sentenças então que estabelecem relações de igualdade, cara. É isso aí. Relações de igualdade é o quê? Poxa, tem um sinal de igual no meio da bagaceira toda que você terá lá. Entre termos que serão conhecidos e desconhecidos. Tudo que é desconhecido, geralmente na matemática, nós chamamos de x. Então é onde vai aparecer o x, é a parte algébrica de um problema. Então olha só, representada sobre a forma ax mais b igual a zero. Isso aqui é uma forma geral de se falar, tá bom, gente? Onde aqui, ó, o a e o b serão termos conhecidos e o a ainda será um número diferente de zero. Pode ser qualquer valor sendo real, o a e o b. E o x é o valor desconhecido, que é a parte que nós vamos encontrar o seu resultado. Então nós não vamos ter o valor do x e aí nós vamos encontrá-lo. Mas como que você pode ter uma equação, então, do primeiro grau? É aquela que a variável desconhecida, né, que geralmente a gente vai chamar de x, ela possui o grau igual a 1. Ou seja, como assim grau? O maior expoente dela vai ser igual a 1. Então olha só, 2x menos 3 igual a 8 é do primeiro grau. Porque a variável desconhecida aqui é x, e esse x ele tem grau 1, o expoente dele é 1. Essa de baixo aparece x aqui e x aqui, não tem problema nenhum, mas o maior expoente deles também é 1. E esta terceira que eu trouxe aqui, olha só, não é x, mas é m, então a letra não importa, a letra é só para vocês saberem que tem algo desconhecido, que tem uma variável desconhecida que nós precisamos encontrar o seu valor. Tá certo? Então, isso daqui é a definição de uma equação de primeiro grau, tá bom? Mas, todo tem um mas, né, na matemática, tudo tem um mas, então olha só, acompanha comigo. Pense vocês na estruturação de um problema que envolve uma equação. Então, para você saber isso, você tem que saber o método de resolução de uma equação do primeiro grau. É aquilo que você aprendia lá desde o sexto ano, sexto ano, sétimo ano, lá no comecinho do seu ciclo fundamental de estudos da matemática na escola. Para resolver uma equação do primeiro grau, você tem que ter algo em mente. O que você tem que ter em mente? Que é separar letra de número. Então, tudo que tiver letra tem que ficar de um lado da sua equação e tudo que tiver número fica do outro lado. E é como se você tivesse uma balança. Essa balança está sempre em equilíbrio. Então, não adianta só você pegar de um lado e colocar no outro, por quê? Porque essa balança vai desequilibrar. Então você tem um processo para você sempre manter o quê? Sempre manter igualado os dois lados. E é isso que eu vou mostrar para vocês como se resolve, para vocês recordarem essa resolução de uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos ver o método de resolução. Então, olha só. O objetivo de resolver uma equação de primeiro grau é descobrir então o valor desconhecido. Então nós temos que descobrir quem está desconhecido. Ou seja, encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Isso é o primeiro passo para nós fazermos uma equação de primeiro grau. E como que nós fazemos isso? Isolando os elementos desconhecidos de um dos lados e os constantes do outro lado. Ou seja, é aquele famoso macete, letra para um lado, número para o outro. Geralmente as pessoas têm costume de levar sempre a letra para o lado esquerdo e os números para o lado direito do sinal de igual. Isso não é o que eu posso dizer, isso não é sempre verdadeiro. Ou é sempre verdadeiro? Sim, pode ser. Mas não é sempre mais fácil, a forma mais fácil de levar para o lado esquerdo a letra e para o lado direito o número. Você pode muito bem levar a letra para o lado direito
e o número para o lado esquerdo. Não tem problema para o lado que você está levando, desde que de um lado fique as letras e do outro lado fique os números. Bom, mas é importante vocês observarem o seguinte, a mudança de posição desses elementos deve ser feita de forma que a igualdade continue sendo verdadeira. Como a gente faz isso? Através de operação inversa. Como assim operação inversa? Se você está somando de um lado, a hora que você joga lá para o outro lado, ele passa subtraindo. A volta também é verdadeira, ou seja, se você está subtraindo e joga para o outro lado, vai somando. Então, a operação inversa da adição é a subtração e vice-versa. Agora, se você tem uma multiplicação de um lado, você passa para o outro lado, você passa ele dividindo e vice-versa. Ou seja, se estiver dividindo, você passa para o outro lado multiplicando. Tudo bem? Se fosse potência, aqui a gente não trabalha com potência, mas quem que é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, se você tem uma potência de um lado e quer jogar para o outro, você passa em forma de raiz daquele índice, tal qual é o valor do expoente da potência. Mas vamos analisar aqui a nossa do primeiro grau. Olha só. Localizem o seguinte, localize a parte que tem letra. Você tem x aqui e tem x aqui. Aqui você tem um número e aqui você tem outro número. Então é letra para um lado, número para o outro. Aí fica na sua conveniência de jogar qual letra para um lado e qual número para o outro. Eu vou pegar esse 2x e vou mandar para o lado esquerdo. Por quê? Porque ele é menor que o meu 3x. Eu sempre gosto de trabalhar com valores positivos. Eu poderia muito bem pegar esse 3x e colocar para o outro lado, mas não tem necessidade aqui. Eu posso pegar esse 2x e colocar do lado do 3x. Então o 3x que eu não vou trocar de lado, eu vou repeti-lo. Então eu tenho 3x. O 2x ele não tem sinal com ele aqui. Isso significa o quê? Ó, se ele não tem sinal, significa que ele é positivo. Então se ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, menos 2x. Igual. Quem que eu já tenho do lado direito? Não é o menos 2? Ó, é menos 2. Então ele prevalece menos 2. Só que do lado esquerdo eu tinha aqui, ó, menos 20. Se eu tenho menos 20 na hora que eu jogo ele para o outro lado, tem que fazer a operação inversa. Então de menos 20 ele vai para mais 20. Quando a gente fala de matemática, tem todos uns critérios técnicos para se seguir. Geralmente, alguns professores de matemática não gostam de falar joga para um lado e joga para o outro. Eu falo isso porque o nosso intuito aqui é o quê? Você ganha tempo na hora de resolver uma questão para a sua prova. Nada de estética. Então eu posso falar joga para um lado, joga para o outro, inverte sinal. Mas, por exemplo, se eu tenho menos 20 aqui, para continuar com essa igualdade, eu tenho que somar mais 20 de ambos os lados da igualdade. Então eu colocaria mais 20 para o lado de cá e mais 20 para o lado de cá. Por isso que está menos 20, vai para o outro lado, mais 20. Mas isso é só um critério técnico e matemáticos gostam de adotar. Vamos fazer direto. Então, se eu tenho menos 20, ele vai para o outro lado, mais 20. E, beleza, e bora resolver a questão. Então, 3x menos 2x é 1x. 1x ele pode ser representado apenas por x. Então, x vai ser igual a... Se eu estou devendo 2 e tenho 20 para pagar, o que acontece? Fica me sobrando 18. Mas eu preciso escrever mais 18? Não tem necessidade, pode ser apenas 18. Contudo, a nossa equação aqui seria 1x igual a mais 18. Só que eu posso escrever isso como sendo apenas x igual a 18. Por quê? 1x não muda nada no meu resultado. Mais 18 e apenas 18 também não tem diferença alguma no meu resultado. Então, eu posso deixar muito bem apenas x igual a 18. Agora, vamos resolver a segunda que tem do lado de cá. Por que que eu falo isso? Porque aqui ó, aparece o bendito do parênteses. E você sempre aprendeu na resolução de expressão numérica que primeiro se resolve o que tem dentro do parênteses. Só que dentro do parênteses aqui, gente, não tem continha direta para a gente fazer. Não tem ninguém para somar, ninguém para subtrair, ninguém para multiplicar. Por quê? Porque eu não posso subtrair quem tem letra de quem não tem letra. É mexer letra com letra e mexer número com número. Então, para resolver essa equação aqui, eu tenho que usar o que a gente chama na matemática de propriedade distributiva, que é multiplicar todo mundo com todo mundo. Então, 3 vezes x... 3x. 3 vezes menos 2 é menos 6. Menos 4 vezes x é menos 4x. Menos 4 vezes menos 5 é menos com menos. Então dá mais 20. Igual a 20. Agora, olha só. Letra para um lado, número para o outro. As letras já estão do lado esquerdo. Então eu vou permanecer com elas do meu lado esquerdo. Então eu tenho 3x menos 4x
é igual a 20 menos 20. Por que menos 20? Porque aqui está mais 20, então ele vai para o outro lado, menos 20. E eu tenho esse menos 6, ele vai para o outro lado, mais 6. Quanto que dá 3x menos 4x? Isso daqui é menos 1x, ou apenas menos x. Mais 20 com menos 20 se anulam e sobra 6. Então, menos x igual a 6. Só que a sua letra ela não pode estar negativa. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Multiplicar por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? É inverter todos os sinais. Se está menos x, vira mais x. Se está mais 6, vira menos 6. Então, a minha solução aqui seria x igual a menos 6, tá bom? Bom, então, resolver a equação do primeiro grau é apenas isso, é isolar letra para um lado, número para o outro. Como você vai fazer isso? Aí fica o seu critério, se você quer deixar a letra do lado direito ou se você quer deixar a letra do lado esquerdo. Você manipula da forma que fique mais simples para você, tá bom? Mas como nem tudo são rosas de resolver direto uma equaçãozinha assim, provavelmente na sua prova, se tiver lá equação do primeiro grau, não vai vir assim, fácil. Ela vai vir como? Na forma de um problema. Então você tem que entender quem são os problemas e alguns termos técnicos para nós resolvermos isso daqui. Vamos ver dois probleminhas que envolvam situações gerais aqui que não está montada a equação. Nós que deveremos montá-las. Vamos ver a primeira situação? Olha só. O triplo de um número é igual à sua metade mais 20. Qual é esse número? Veja bem, eu não dei a equação montada, então nós devemos montar a equação de acordo com o que foi dado. O triplo de um número. Eu sei quem que é esse número? Não, não sei. Então eu chamo ele de x. Aí ele fala o triplo de um número. O que é o triplo de um número? É 3 vezes o próprio número. É igual. Então vem o sinal de igual. A sua metade. Quem que é a metade desse número? É x dividido por 2. Mais 20. Então, mais 20. Pronto. Agora eu montei a minha equaçãozinha. Se eu montei minha equação, eu posso resolvê-la. Como que eu resolvo isso daqui? Letra para um lado, número para o outro. Então, 3x. Esse cara, ele vai para o outro lado. Só que na hora que ele vai para o outro lado, a gente troca o sinal. Então, menos x sobre 2 é igual o 20, porque ele permanece desse lado. E como que eu resolvo isso se aparecer uma fração? Igualando os denominadores, mas aqui está fácil. Quem que vai ser o denominador? Vai ser 2. Então, eu tenho 2, 2 e 2. 2 dividido por 1, porque eu divido pelo de baixo, e o resultado a gente multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3x, 6x. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 20, 40. Bom, como eu fiz tudo do meu denominador, eu posso eliminá-lo. Logo, o que me sobra? Me sobra 6x menos x igual a 40. Atenção, eu só posso eliminar aqui porque eu igualei dos dois lados o denominador. Se eu tivesse feito só desse lado esquerdo aqui para o 2, eu não poderia cortar. Mas como eu fiz para o lado direito também, aí eu posso cortar, tá bom? Mas continuando então, 6x menos x, 5x, igual a 40. Veja bem agora, ó, este 5 ele está multiplicando o x. Se ele está multiplicando o x, então ele vai para o outro lado o quê? Ele vai dividindo. Então, x vai ser igual a 40 dividido por 5. Consequentemente, x igual a 8. Então, qual é esse número? Esse número é o 8. Será que está certo? Vamos pensar. Quem que é o triplo de 8? Seria 24. Será que ele é igual à metade dele? Quem que é a metade dele? A metade de 8 é 4. Mais 20. Olha que maravilha. 24 ele é igual a 4 mais 20. Prontinho, certinho. Vamos para o próximo probleminha? Olha só. O quádruplo de um número diminuído de 3 é igual a 101. Qual é esse número? De novo, não tem a equação. Nós que devemos montar a equação. Mas vamos pensar. Quem que é esse número? Não sei. Se eu não sei, eu chamo de x. E o que é o quádruplo de x? O quádruplo de x é 4 vezes o x. Não vão confundir quádruplo com quarta parte, triplo com terça parte, tá bom? Então, o quádruplo de um número.
4x. Diminuído de 3. Diminuído é subtraído, né, gente? Então, é a continha de menos. Menos 3 é igual a 101. Olha que maravilha de equação simples. Como que a gente resolve isso? Apenas com letra de um lado, número de outro. Então, eu vou deixar 4x do lado de cá e vou mandar esse menos 3 lá para o outro lado. Então, ele é igual a 101 mais 3. Por que mais 3? Porque estava menos 3. Então, ele vem para o outro lado, mais 3. Então, 4x vai ser igual a 104. Consequentemente, x vai ser igual a 104 dividido por 4. Agora é só fazer a divisão de 104 por 4. Eu tenho que pegar o 10, então aí dá um elemento aqui. Depois, quando eu abaixar esse 4, gera um outro elemento aqui. Vamos ver então quem será. Quantas vezes 4 que chega próximo a 10? 2 vezes 4, porque dá 8. Para 10, sobram 2. Desce o 4. 24. Quem que vezes 4 dá 24? Seria o 6, porque 6 vezes 4 é 24. Então aí não me sobra nada. Então meu x, ele é exatamente 26. Aí se você quisesse conferir, ver se você acertou, ver se está certo, se você tem tempo na sua prova para fazer isso daí, você faz 26 vezes 4 e tira 3. O seu resultado tem que ser exatamente 101. Aí você vai ver que vai dar o mesmo valor. Bom, pessoal, então vimos uns probleminhas aqui, vimos uma forma de resolução de equação, então vamos partir para as questões para ver o maior número possível de questões para ajudar você na hora de fazer a sua prova, porque agora o bicho pega, porque agora tem muita interpretação, mais do que isso ainda, porque serão textos enormes, onde você vai ter que resolver de acordo com o que ele está pedindo. Então você vai ter que interpretar o problema primeiro e depois formular a equação para você estar resolvendo. Vamos ver a primeira questão, então. Olha só, a fechadura de um armário foi trocada e junto com ela vieram duas chaves originais. O valor da fechadura, então, o valor da fechadura com as duas chaves originais foi R$115. Vamos tentar formular isso daqui até agora? O que nós temos aqui? Que o valor da fechadura mais duas chaves originais custaram R$115. Então eu vou chamar a fechadura de F. Mais duas chaves originais, então vou chamar chaves de C. Então, uma fechadura mais duas chaves custaram R$115. Muito bem. Continuando o problema, então, ó. Porém, foram necessárias mais cópias dessas chaves. E o valor final, incluindo a fechadura, com as chaves originais mais as cópias, foi de R$155, considerando que o número final de chaves, incluindo as cópias e as originais, foi 7. Então é correto dizer que o valor de cada cópia, então ele quer saber o valor de cada cópia. Será que a gente consegue fazer uma outra equação aqui para gerar algum valor que a gente consegue resolver? Vamos analisar. Temos um valor em dinheiro aqui, esses R$155. Mas o que seria esses R$155? Foi o valor da fechadura mais as duas chaves originais mais algumas cópias. Não foram? Sim. Bom, ele quer saber apenas o valor da cópia. Mas também foi dado no enunciado, no exercício, o quê? Que o número de cópias e originais não foram 7 chaves no total? Então você tem 7 chaves entre as originais e as cópias. As originais são quantas? Não são duas chaves? Então quantas foram de cópia? Aqui fica fácil. Se eu tenho duas chaves originais, o total de 7 chaves, nós temos então 5x, que eu vou chamar x sendo cópias, tá? Se eu tenho 5x, que é o número de cópias, olha para quanto que aumentou. Por quê? Daqui para cá só aumentaram as minhas cópias, não foram? Sim, ó, só tinha duas chaves, depois eu tinha duas chaves mais as cópias, então eu tinha duas chaves mais 5 cópias. Só que quanto que aumentou o preço? De 115 foi para R$155. Então, se eu tinha R$105, R$115 que me custava, foi para 155, aumentou R$40. Isso significa o quê? Que essas 5 cópias me custaram
R$40. Se as 5 cópias custaram R$40, então quanto que custou cada cópia? 40 dividido por 5. Logo, x vai ser igual a 8. Então, se x igual a 8, 8 é o quê? É o valor de cada cópia. Se é o valor de cada cópia, a alternativa correta é a alternativa D. Então, observaram como que era o probleminha com uma equação do primeiro grau? Você tem que ler o enunciado, extrair desse enunciado as informações super importantes para você formular o seu problema, para aí sim você partir para a resolução das equações. Olha que trabalhão que você tem. Acho que a maioria das pessoas tem muita dificuldade na hora de interpretar todo esse problema para estar resolvendo. Então fiquem atentos se vocês tiverem esse tipo de probleminha, tá bom? Vamos ver uma próxima questão, questão de número 2? Olha só. Lívia leu um livro nas férias em 4 dias. Bom, ela leu em 4 dias, tá certo? Beleza. No primeiro dia, ela leu 1/3 do livro. No segundo dia, leu 1/3 do que faltava. No terceiro dia, leu 10 páginas a mais do que tinha lido no segundo dia. E no último dia, no quarto dia, por que o último dia? Porque ela leu em 4 dias. E no último dia, que é o quarto dia, Lívia leu as 30 páginas que faltavam para acabar o livro. Então, o número de páginas do livro de Lívia é... Vamos formular o meu problema, vamos estruturá-lo. Nós temos aí o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e o quarto e último dia. Nós sabemos quantas páginas tem esse livro? Não. Se nós não sabemos o número de páginas, vamos chamar ele de x. Então, esse x, que é o número de páginas, ele vai ser igual ao quê? Ao somatório desses 4 dias. Mas para isso a gente tem que saber quanto que será cada um desses dias em função do x. Vamos ver? No primeiro dia, ela leu quanto? 1/3 do livro. Então, ela pegou o número de páginas e dividiu por 3, porque foi 1/3 disso daí, certo? No segundo dia, ela leu, agora olha só, ela leu 1/3 do que faltava. Então não é 1/3 de x, era 1/3 do que faltava. Se ela leu 1/3, quanto que resta? Poxa, é como se eu tivesse dividido em 3 partes e tivesse usado uma. Então ela leu uma parte. Quantas partes que sobraram? Sobraram 2 partes, de um total de 3. Então ela leu... Desses 2/3 de x, ela leu mais 1/3. Então multiplica agora por 1/3, porque é o que ela leu no segundo dia. Ela leu 1/3 do que faltava, mas faltava 2/3 de x. Então ela leu 1/3 de 2/3 de x. Ótimo. No terceiro dia fala o seguinte, ela leu 10 páginas a mais do que leu no segundo dia. No segundo dia ela não havia lido isso daqui, mas vamos encontrar só uma fração direta para isso daqui. Se é uma multiplicação de fração, basta multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo. 2x vezes 1, 2x. 3 vezes 3, 9. Então, quanto que ela leu no terceiro dia? O que ela havia lido no segundo, mais 10 páginas. Ótimo. E no quarto e último dia, ela leu o quê? As 30 páginas que faltavam. Então, ela leu 30. Então, tudo isso daqui, a soma de tudo isso daqui é igual a x. Então, vamos montar a minha equação. Ó. Então, x vai ser igual a x sobre 3 mais 2x sobre 9 mais 2x sobre 9 mais 10 mais 30. Como você resolve uma equação? Letra para um lado e número para o outro. Logo, x menos x sobre 3 menos 2x sobre 9 menos 2x sobre 9 é igual a... Olha o número aqui, ó. 10 mais 30, 40. Olha só que bagaceira que nós temos aqui. Para resolver essa daqui, nós precisamos o quê? Encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Quem que seria? Entre 3 e 9. Então, entre 3 e 9, ó, seria o próprio 9, não é? Por 3, ó, daria 1 e 3. Por 3 daria 1 e 1. Então, 3 vezes 3, 9. Então, meu MMC será 9.
Tá certo. Eu vou colocar 9 e tudo do lado de cá, e 9 e tudo do outro lado. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes x, 9x. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes x, 3x. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. Idem para o próximo. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. Agora, 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 40, 360. Aí eu posso eliminar o meu denominador. Bom, então olha só. 9x menos 3x, 6x, 4x, 2x. Então, 2x é exatamente igual a 360. Consequentemente, o meu x ele vai ser igual a 360 dividido por 2, que dá 180. O que ele perguntava? Não era o número de páginas desse livro? Então, o número de páginas desse livro é exatamente 180 páginas, ok? Pessoal, então olha esse probleminha, primeiro de tudo foi entendê-lo. Depois que foi feito o entendimento dele, aí eu separei para o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e quarto dia. Por que eu coloquei o x sozinho de um lado? Porque o x era o meu número de páginas total. E o número de páginas total era igual ao somatório daqueles 4 dias. Então foi por isso que eu fiz exatamente assim a forma de estruturar o meu problema e fazer a equação que gerava ele. Tá certo? Vamos ver a próxima questão? Olha só, questão número 3. Um técnico legislativo arquivou em uma segunda-feira 1/3 do total de X documentos que deveria arquivar. Cara, ele já até te deu a letra que você vai trabalhar aí, X, do desconhecido, que é o total de documentos. Então, ele falou aí, ó, em uma segunda-feira ele fez isso daí. Na quarta-feira seguinte, ele arquivou 3/5 do que restava para arquivar. E na sexta-feira, depois, ele arquivou os 460 documentos restantes. Então, o número de documentos que esse técnico arquivou na quarta-feira foi... Para isso, eu preciso encontrar quanto que é o total de arquivos, o total de documentos, o total de documentos que ele precisava arquivar. Veja bem, nós vamos ter aqui ó, o que ele fez na segunda, o que ele fez na quarta e o que ele fez na sexta, certo? Mesmo probleminha anterior, eu vou chamar de X o meu total de documentos. Na segunda, quanto que ele arquivou? Na segunda, ele arquivou 1/3, não foi, do total? Então, foi X sobre 3. Por que X sobre 3 e não 1/3 de X? Porque dá na mesma. 1 sobre 3 é 1/3. Então, 1/3 de X. Na quarta-feira, ele arquivou o que, ó? Ele arquivou 3/5. Mas não é 3/5 de X. É 3/5 do que restava para arquivar. Novamente, se eu tivesse dividido os arquivos em 3 partes, na segunda ele arquivou uma. Se ele arquivou uma, restaram 2. Se restaram 2 partes, então ele arquivou 3/5 desses 2/3 de X. Por que 2/3? Porque sobrou 2 partes de 3. Então, se sobrou 2 partes de 3 de X, ele arquivou 3/5 delas. Agora fica fácil para fazer essa multiplicação de fração aqui. Porque, olha só, se você multiplicar por 3 e dividir por 3, eles se anulam. Então, sobrou 2x sobre 5. Olha que maravilha. E na sexta-feira, ele arquivou o quê? Os 460 documentos restantes. Então, aqui é 460. Como que eu faço agora a minha equação? Eu pego o valor da segunda mais o valor da quarta e mais o valor da sexta e igualo ao total de arquivos que eu tenho aqui. Então, eu tenho x sobre 3 mais 2x sobre 5 igual a 460. Bom, então eu tenho aqui essa equação do primeiro grau. Então é letra para um lado e número para o outro. Então ficaria x menos x sobre 3 menos 2x sobre 5 igual a 460. Temos que encontrar o mínimo múltiplo comum entre quem? Os denominadores. Quem são os denominadores? 3 e 5. O MMC entre 3 e 5 seria por 3, 1 e 5, por 5, 1 e 1. Então, 3 vezes 5, 15. Então, se o meu MMC é 15, tudo de um lado está sobre 15 e tudo do outro lado também está sobre 15.
Beleza. Então, 15 dividido por 1, 15. 15 vezes x, 15x. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes x, 5x. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Então, menos 6x. Igual a 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 460. 15 vezes 460 vai dar 6.900. Agora eu posso eliminar o meu denominador. E se eu posso eliminar o meu denominador, então fica fácil resolver a equação. Como que vai ficar? 15x menos 5x, 10x. 10x menos 6x, 4x. Então, 4x vai ser igual a 6.900. X vai ser igual, então, a 6.900 dividido por 4. Consequentemente, 6.900, se eu dividir por 4, dá 1.725. Então, minha resposta seria 1.725. Aí você vem nas alternativas e olha, poxa, não tem 1.725. É claro, porque agora a pergunta dele não foi quanto que é o total de documentos que ele arquivou. Ele quer saber apenas quanto que ele arquivou onde? Na quarta-feira. Na quarta-feira, foi o que ele tinha arquivado, olha só, os 2/5 de x. Então, para a quarta-feira, é só vocês fazerem o quê? 2 vezes 1.725 dividido por 5. Então, se vocês fizerem 1.725 vezes 2 e dividido por 5, você vai chegar no total de 690. Se foi 690, isso foi apenas o que ele arquivou na quarta-feira. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Sendo assim, essa questãozinha é fácil entendimento depois que você conseguiu fazer a estruturação dela. Mesmo molde daquela anterior, porém, fiquem atentos na forma que vocês vão montar o seu problema. Pô, professor, mas eu pensei de uma outra forma de resolver isso daí, sem fazer o uso de equação, apenas com o uso de fração e meu raciocínio. Cara, fica à sua vontade. Existem diversas formas de se resolver um mesmo problema. Aqui nós estamos estudando a equação do primeiro grau, então por isso que eu estou estudando, resolvendo através dos métodos da equação do primeiro grau. Se você fez por raciocínio matemático, show de bola, bola para frente, o que importa é que você não perca uma questão dessa na sua prova, tá certo? Vamos ver a próxima questão, então? Olha só. Um grupo de técnicos do TJ do Paraná é composto por estudantes universitários. A metade dos estudantes cursa administração. 1/4 deles cursa direito. E o restante, em um número de 4, faz o curso de contabilidade. Nesse caso, a quantidade de estudantes desse grupo é igual a... Vamos pensar, nós temos aqui para administração, direito e contabilidade, certo? A soma desses três não dá o número de técnicos? O número de estudantes? Sim, então o número de estudantes eu vou chamar de X. Mas quantos desses daí que estudam administração? A administração seria a metade disso daí, então seria X sobre 2. E os que cursam direito? Seria 1/4, então seria X sobre 4. E os que cursam contabilidade seria o restante. Mas o restante são 4 estudantes. Beleza, então a somatória desses três tem que ser igual a X. Então aí eu coloco X sobre 2, mais X sobre 4, mais 4. Letra para um lado, número para o outro. Então ficaria X menos X sobre 2, menos X sobre 4, é igual a 4. MMC entre quem nesse caso? Entre 2 e 4. Quem que é o MMC entre 2 e 4? É o próprio 4. Então de um lado fica 4. Pô, professor, mas eu não sei que o MMC entre 2 e 4 é o 4. Aí você faz aqui, ó, 2 e 4 e traça. Dividir por 2 dá 1 e 2. Por 2 dá 1 e dá 1. Logo, 2 vezes 2, 4. Maravilha. Então, aí 4 pro lado de cá também. 4 dividido por 1, onde não tem denominador, é o 1, né? 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes x, 2x. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x, x. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 4, 16. Cortou. 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Então, o que nós temos? Nós temos que x é igual a 16.
Se nós temos que x é igual a 16, qual que é a alternativa correta? É a alternativa B. Então essa questãozinha aqui, pessoal, foi bem nos moldes. Todas as equações de probleminhas, elas podem ser pensadas antes de resolver. Foi como nós fizemos. Nós pensamos no problema antes de sair fazendo qualquer tipo de conta, tá bom? Vamos para uma próxima questãozinha para ficar craques nisso daqui? Olha só, próxima questão. Determinada quantia de dinheiro foi totalmente dividida entre 3 irmãos. O mais velho recebeu 3/8, o do meio recebeu 3/5 do valor, ó. Sempre pensa nisso, pessoal, se é do valor total ou se é do valor restante. Então, nesse caso aqui é do valor restante. O primeiro foi o quê? 3/5 da quantia. Então, 3/8, perdão, da quantia. Então, 3/8 do total. E o irmão mais novo, ele recebeu R$1.000. Então, o valor recebido pelo irmão mais velho foi... Para fazer isso aqui, vamos pensar também daquela forma. Eu tenho o valor total de dinheiro. Aí eu tenho que pegar o valor que o mais velho recebeu, mais o valor que o do meio recebeu, mais o valor que o mais novo recebeu. Então vamos ver quanto que o velho recebeu? O mais velho recebeu 3/8 do total, não foi? Meu total não é x? Então ele recebeu 3/8 de x. O do meio, ele recebeu 3/5 do restante. Pensa nesse caso. O que é 3/8? É o dividir em 8 partes e usar 3. Pensa em pizza. É como se você tivesse dividido uma pizza em 8 partes e tivesse comido 3 partes. Então, quantos pedaços da pizza que sobrou? Sobraram 5 pedaços. Então, sobraram 5/8. Então, eu tenho que encontrar 3/5 de 5/8 de x. E o mais novo já falou diretamente em números. O mais novo, ele recebeu 1.000. Quanto que dá isso daqui? Eu posso simplificar isso daqui e o resultado é 3/8 de x. Então, eu tenho o valor que o mais velho recebeu, eu tenho o valor que o mais novo recebeu e tenho o valor do intermediário. Como que eu faço isso? Jogo onde está faltando aqui, ó. Não é valor assim em números, é para montar a minha equação, né? Então, eu tenho 3/8 de x mais 3/8 de x mais o valor do mais novo, que é 1.000. Letra para um lado, número para o outro. X menos 3/8 de x menos 3/8 de x é igual a 1.000. Gente, o MMC aqui só pode ser 8, né? Então vamos ver. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes x, 8x. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3x, 3x. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3x, 3x. Então 3x com 3x dá 6x. Já estou somando, ó, esses dois aqui. Igual a 8.000. Por que 8.000? Porque se não tem denominador, está 1. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1.000, 8.000. Cortou, sobra aqui 2x é igual a 8.000, perdão, já estou falando na resposta, ó. 8x é igual, 2x é igual a 8.000. Então, x vai ser igual a metade, 4.000. Mas ele não quer saber o quê? O valor total. Ele quer saber o valor recebido pelo mais velho. O mais velho não recebeu 3/8 desse valor? Então, ele recebeu 3/8 de 4.000. 3 vezes 4.000 dá 12.000. Se eu pegar e dividir 12.000 por 8, eu chego em 1.500. Nossa, professor, como você sabe isso de cabeça? Porque eu primeiro faço isso, ó. Eu fiz o 4.000 dividido por 8. 4.000 dividido por 8 dá 500. 500 vezes 3, 1.500. Que é o que nós temos na alternativa A. Olha só, questãozinha então que envolvia irmãos, envolvia dinheiro e resolvemos pelo quê? Por equação do primeiro grau, tá certo? Onde formulamos o nosso problema para depois estar resolvendo. E como que nós formulamos? Fazendo a compreensão daquilo que nos foi dado no enunciado. Então, tudo que foi dado no enunciado é muito importante. Então, fiquem atentos do que ele está falando no enunciado, tá certo? Porque essa interpretação desse texto, que foi esse enunciado, foi onde nós conseguimos fazer a equação e aí aplicamos a forma de resolução e resolvemos, tá bom? Vamos ver a última questão para fechar e matar esse assunto de equação do primeiro grau? Vamos lá. Para participar de uma festa, são cobrados um ingresso de R$80 e um preço fixo de R$6 por qualquer tipo de latinha de bebida. Se uma pessoa gastou nessa festa com
ingresso e as bebidas, um total de R$ 134, então o número de latinhas de bebida consumidas por ela foi. Vamos tentar entender esse problema. Esse problema fala o seguinte, é uma festa aí, onde para entrar a pessoa paga R$ 80, que é o ingresso, e depois ela paga R$ 6 por cada latinha de bebida que ela consumir. Poxa, ficou claro? Sim, então eu tenho R$ 80 de ingresso, mais R$ 6 por cada latinha. O número de latinhas que essa pessoa consumiu, eu não sei, então por isso que eu chamo ele de X. Se eu somar tudo isso daqui, dá o total que ela gastou nessa festa. E quanto que ela gastou nessa festa? Foi dado. 134. Pronto. Agora é só resolver esta equaçãozinha. Então, 6x vai ser igual a 134 menos 80. 6x vai ser igual a... Se você fizer 134 menos 80, você vai chegar em 4. 13 menos 8, 5. Então, 6x igual a 54. Consequentemente, x vai ser 54 dividido por 6, que dá 9. Então, o número de latinhas foi igual a 9, alternativa E. Veja bem, então, resolvemos mais rápido ainda, porque não tinha tanto problema nessa conta, nesse exercício. Então, é isso que vocês devem fazer. Entenda o problema para depois sair fazendo as contas que vocês tiverem, tá certo? Bom, pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!